mega evento não passa desapercebido por uma cidade, muito menos por um país. Da visita do Papa Francisco às Olimpíadas, passando pela controversa Copa do Mundo, um acúmulo de mega eventos parece estar mudando alguma coisa no Brasil. Em 30 de outubro de 2007, o país foi o escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2014. Em meio a poucas vozes críticas, o clima do país foi de comemoração. A população, foi pesquisada, então a gente tem dados de pesquisa, Datafolha, etc., que muito, a tendência era que o brasileiro queria a Copa do Mundo no Brasil. E isso antes de 2007. Em 2009, a mesma pesquisa foi feita e o brasileiro já não queria. Mas por quê? Porque a gente foi vendo que nada saía, que nada do planejamento acontecia, que a corrupção era fácil. Então, a gente foi mudando de ideia. Junho de 2013. Uma série de manifestações se alastram pelo país. E em meio a um sem número de causas, uma parece ganhar vida mais longa. Não vai ter Copa. Subitamente ou não, o tão esperado mega evento transformou-se numa síntese das mazelas do Brasil. E as reivindicações dispersas no auge das jornadas de junho ganharam um eixo. Mas as manifestações que se convencionou dizer mudaram o país, mudaram também o brasileiro? Para evoluir, a gente tem que encarar os problemas. E o conflito é só um sintoma, O conflito, as pessoas nas ruas se manifestando, é só, só um sintoma, é só o efeito, É só a manifestação do problema. O Brasil tem uma imagem estereotipada pelo mundo afora. O país do carnaval, o país do futebol, das mulheres nuas, Da música. Muito bem. O Brasil não tem, lá fora, a imagem do país das sabinadas, o país dos chimangos e maragatos, o país da Revolução de 30, Nem sequer, e isso é espantoso, e eu constatei isso ano passado com os jornalistas estrangeiros, eu perguntava para eles vinham perplexos, mas o que está acontecendo? O Brasil não é o país do futebol, por que tanta manifestação? Eu disse, escuta, em que outro país, nos últimos 30 anos, não estou falando de nada muito longe na história, não estou falando do que vocês não precisam conhecer, ou não tem obrigação de conhecer, do período colonial, ou do Império, ou da Primeira República. Mas 30 anos atrás, em que outro país mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas exigindo eleições diretas já? Em que outro país, logo em seguida, essas mesmas 1 milhão de pessoas foram às ruas para fazer o impeachment do presidente, fruto da campanha das diretas? Esse Brasil que vocês estão vendo é o Brasil que existe. Vocês têm a imagem do Brasil, do equívoco da interpretação da frase do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, Como se o homem cordial fosse o homem do sim senhor, o homem passivo, o homem que não reivindica. Esse brasileiro não existe. E ainda bem que talvez mesmo uma Copa não foi suficiente para reduzir o potencial crítico, e até analítico da sociedade brasileira. Talvez é uma colocação à prova, Nós somos colocados à prova. A gente nunca foi cordato, A gente talvez seja, assim, a gente tem uma fotografia feita por antropólogos e analistas políticos até de que nós somos um povo cordato, um povo gentil, Eu acho que a gente nunca foi só isto. A gente tem elementos contraditórios na nossa história, a gente foi organizado em determinados momentos da história, desorganizado em outros, violento em alguns momentos e talvez gentil em outros, Eu acho que a nossa história é feita nossa história e nossa identidade é feita dessas contradições. Então, eu não acho que nós apresentamos um novo brasileiro de maneira alguma, até porque é um elemento para se pôr na análise que essa nova forma, esse novo formato, que eu acho que é novo, não é o mesmo de quem foi na rua para a anistia, porque a gente ia na rua de forma organizada, a gente sabia o que a gente queria, todo mundo se perguntasse para qualquer um o que você está fazendo aqui, as pessoas sabiam, não é cada um fazendo uma coisa diferente. Esse novo formato, ele não é brasileiro.
né? A gente está assistindo aí, ou não é só brasileiro, a gente está assistindo aí manifestações desse tipo em outros países. Então, não acho que haja nada novo para apresentar sobre os brasileiros. Entre as críticas que tentaram partidarizar os problemas gerados pelo evento, uma transcendeu os temas de sempre que permeiam o debate partidário. As exigências da FIFA e sua interferência na vida e mesmo na constituição dos países sede. Demasiada, porque a priori a Copa é um evento privado. Você tem uma Constituição. A Constituição é para valer o tempo inteiro, né? Então você não pode pegar num momento específico para uma justificativa que você possa até encontrar uma justificativa interessante, sei lá qual, né? E dizer, aqui a Constituição não vai valer, nesse instante. A gente não pode fazer isso. Você cria um Estado, como se a gente chama juridicamente, um Estado de exceção. Então, a Constituição tem que valer o tempo inteiro, para todos os aspectos. Essa é a nossa pedra fundamental. Então, a defesa da Constituição é algo que nós não podemos deixar de fazer sob nenhum argumento, porque quando a gente acha um argumento, qualquer que seja, para dizer aqui tudo bem, a Constituição não vai valer, ainda que a gente não fale isso expressamente, mas a gente nega a vigência à Constituição por algum aspecto, nós estamos abrindo a porta, uma porta muito perigosa, para que a Constituição deixe de valer em outros aspectos que não sejam, talvez, assim, tão a menos, né, como a realização de uma Copa, pode ser coisa muito mais grave, né? Eu vou fazer uma crítica direta, embora eu ache um absurdo, às exigências da FIFA, que lhe exigem, é uma exigência da FIFA quase um estado de sítio. Você suspende dispositivos jurídicos, né, normas constitucionais, inclusive, por um certo período, e elas só se justificam e só são legítimas do ponto de vista jurídico se você encarar isso como estado de sítio, na verdade é isso. Mas não estou fazendo isso, mas o que me impressiona é como o conceito de cidadania básico, direito a ter direito, ele acaba sendo temporal na Copa. Parece que o sujeito só tem o direito a ter direito a ser cidadão na Copa, fora da Copa ele é cidadão. O que ele é? Servo? Eu acho que a Copa serve para isso. E a gente, eu acho que nós, pesquisadores, intelectuais, jornalistas, pessoal da mídia, tem a obrigação de apontar essa questão. Afinal de contas, a cidadania, ela é provisória? Como é que você pode encarar isso num país que se diz avançado do ponto de vista social e jurídico? Eu acho que a gente não pode se calar perante isso. A gente tem que mostrar essas contradições, não com o intuito de criticar o governo federal, criticar isso ou aquilo. Eu não vou entrar em jogo de extrema-direita, em jogo de gente que está jogando contra, nada disso. Mas eu acho que nós temos a obrigação de sinalizarmos a irracionalidade de certos procedimentos. Eu não concordo que o Brasil esteja entregando a sua soberania para a FIFA, tá? A FIFA não vem com os seus aviões, nem vai atracar seus navios de guerra nos nossos portos. Eu entendo que a FIFA não convidou o Brasil para receber a Copa do Mundo. O Brasil se ofereceu. E a FIFA disse, as condições são essas. O Brasil disse tudo bem. Como a Alemanha disse tudo bem. Como os Estados Unidos disseram tudo bem. A questão de ter aí um grande evento esportivo é um fator mobilizador de investimento, que é isso que a FIFA vendia. Esse é o legado, né? A gente vai proporcionar para vocês o investimento que vocês não têm, numa demanda que vocês não têm, porque nós temos um evento. Mas isso não necessariamente é verdade, né? E é isso que a gente está vendo. Porque senão as parcerias público-privadas, né, principalmente as empreiteiras, teriam entrado com muito mais dinheiro do que o governo. E no final aconteceu o contrário. Não era para o governo ter entrado com dinheiro, mas se ele não entrasse, não ia sair. Não ia sair. Gente nas ruas reivindicando, manifestações por um país mais justo, menos desigual, ou muitas vezes por pautas absolutamente individuais. Tudo isso juntou grupos tradicionais das lutas populares com debutantes da rua, com gente que nunca antes na história desse país tivera coragem de sair em uma passeata. Informados e desinformados, lado a lado, gritando pelo que cada um acredita ser o melhor para o país. Será esse o verdadeiro legado da Copa? O amadurecimento do Brasil, o maior nível de consciência do brasileiro.
o entendimento de que mega evento não é por si só uma boa coisa. Pode ser uma boa coisa, se feita em comum acordo. Não se impõe a povo algum um mega evento. Eu acho que nós vamos ter as consequências disso, inclusive por ações governamentais do governo Dilma em relação às Olimpíadas. Não vai continuar essa farra, porque o governo sabe que deixou correr solto na mão de quem não podia deixar correr solto. O meu otimismo com relação à compreensão da sociedade brasileira, né, do povo brasileiro, né, nos últimos anos, vem com um efeito evolutivo. E a partir de junho do ano passado, isso se mostrou muito claramente, né, o quanto a sociedade brasileira está evoluindo na sua perspectiva da sua vivência democrática, né. Eu acho que o evento Copa, que realmente trouxe também mais gente na rua, mais discussões, mais debates, não é um legado da Copa. Eu acho que essa consciência a gente já vinha produzindo e é por isso que a Copa não se fez de uma forma tão, digamos assim, tão esvaziada de debates como talvez ocorresse há algumas décadas atrás. Do ponto clássico do negócio, legado é o que eles vendem na sedução, né, de transformar a cidade em uma mercadoria. Então, sua cidade vai ficar mais bonita, ela vai ter uma arena que não é mais estádio, ela vai ter a questão da locomoção, né, do transporte público, que está tendo um investimento grande, etc. e tal, mas nunca se pensou em chamar esse povo para a rua, né? E também, por exemplo, pouco se fala da história das Copas, onde a Alemanha, por exemplo, teve pelo menos um dos estádios que não conseguiu ser entregue a tempo para participar da Copa, e uma das questões foi a mobilização pública do povo daquela cidade, que era terminantemente contra a reforma daquele estádio para aquele evento. O que está sendo questionado é: cadê o benefício? Cadê esse legado que a FIFA vendia? Então, nós vamos transformar esse legado, né? Alguns estudiosos colocam até como um legado que veio indiretamente a questão da mobilização da população às ruas, etc. Absolutamente positivo. Não há, vamos dizer assim, governo progressista, não há democracia, não há, vamos dizer assim, não há esboço de um projeto de sociedade minimamente civilizada que não passe pela mobilização popular, né? A mobilização popular é o eixo, é a questão mais central, né, da dinâmica democrática, né? A nossa parte, o legado, quem construiu fomos nós, né? Porque nós, nesse processo, né, eu acho que vai ficar na história, né, todo esse processo de tomada de consciência do povo, essa juventude, né, de junho, principalmente a partir das mobilizações de junho do ano passado, né, essa tomada de consciência da juventude brasileira, que é muito importante, né, para o futuro, né? Tudo que a gente faz agora que a gente vai para a rua reivindicar, né? Primeiro que assim, a ideia de que a gente tem que ir sempre para a rua. A gente vai ficar com aquela coisa velha, né? De tudo agora a gente faz do mesmo jeito. A gente reivindica tudo do mesmo jeito, usa sempre a mesma ferramenta. Isso é uma pobreza política, né? Mas enfim, se juntou a um momento difícil, um momento que a gente viveu aí, de muita gente na rua, de violência, e que a gente tem que ter a ousadia, a coragem de analisar isso de um jeito bom, entender por que isso está acontecendo. Não adianta dizer, são os pobres, são desempregados, são gente que não tem o que fazer, é outra esquerda. Tudo é simplista. Pode ser que seja tudo isso e mais alguma coisa, mas a gente não pode ser simplista nessas análises, né? Existe uma sensação correta e difusa no seio da população brasileira de que o governo gasta pouco com saúde, educação e transporte, que são, vamos dizer assim, os setores mais sensíveis, que a população depende, ou seja, no dia a dia. E quando vê, a população contrasta essa sensação difusa e correta com os gastos exorbitantes, enfim, com os estádios da Copa do Mundo. Quer dizer, evidentemente que eu, como qualquer brasileiro, adoro futebol, enfim, tenho a minha torcida, sou um fanático torcedor, etc. Quero que a seleção brasileira ganhe a Copa do Mundo, mas eu olho e fico me imaginando, né? O que vai fazer com um estádio em Manaus,
um estádio que custou 700, 800 milhões de reais. O que vai fazer com um estádio em Natal, que também custou o mesmo tanto? A Copa não é culpada de nada. E eu, particularmente, não quero saúde FIFA, educação FIFA. Porque a FIFA é um órgão que é extremamente autoritário, é um órgão que você não pode abrir a sua boca. Se o jogador de futebol não joga no sistema FIFA, né, nos clubes, ligados às federações, ele não joga em lugar nenhum do mundo, ele não joga, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala também. Eu não quero um sistema de saúde FIFA, eu quero o meu SUS bonito, lindo, funcionando redondinho, que é o melhor sistema que a gente tem público do mundo. Durante a preparação dos mega-eventos esportivos no Brasil, grupos com ideais diferentes contestam as suas realizações. Um deles é composto pelos detentores do grande capital. Parte da chamada elite econômica viu em um possível fracasso dos eventos uma chance para fragilizar o governo federal. E aí, mais um dos grandes paradoxos, porque esse mesmo grupo acabou sendo um dos maiores beneficiários, tanto dos preparativos da Copa quanto das Olimpíadas, principalmente na figura da expansão imobiliária. Vieram as obras, com elas o dinheiro e a chance de continuar um violento processo de higienização das cidades. As políticas higienistas, que são políticas que encobrem a desigualdade que nos constitui, é preciso deixar isso bem claro, porque se existe algo que todos nós concordamos, é que nós somos... Essa sociedade que nós vivemos ela é constituída pela desigualdade. A questão é quando nós acreditamos no suposto direito de não precisar nos deparar com essa desigualdade que nos constitui. E as políticas higienistas servem para isso, servem para reforçar esse suposto direito das elites de entender que essa desigualdade a incomoda e que, por a incomodar, isso já é argumento suficiente para que se procure uma cidade mais igual, supostamente mais igual. A supervalorização também da terra, onde o evento é realizado, sobre o interesse, e sobre o patrocínio do interesse do mercado imobiliário, e o que gera, é grande problema, para as comunidades, que estão nessas regiões que estão sofrendo grande processo de transformação e de valorização, Só que em São Paulo a gente não tem um levantamento preciso porque é difícil obter as informações, mas a gente acredita que pelo menos 80 mil famílias, desde 2010, sofreu algum grau de deslocamento e de remoção aqui na cidade de São Paulo, ou por obra de operação urbana, ou por obra do Rodoanel, ou por obras de parques lineares, ou por remoções de obras de infraestrutura associada diretamente ao evento, como as obras do monotrilho, ou intervenções de remoções indiretas em função da supervalorização da terra. Quer dizer, as pessoas estão, a cidade está vivendo um grande processo de mobilidade urbana em função desse processo de remoção associado ao evento. O mega-evento é o argumento legítimo, E ele não serve apenas para fazer com que as políticas orçamentárias elas entrem no período de exceção. A exceção ela é para todos os lados. Todas as políticas, das maiores às menores, das macro às micro, elas são todas atravessadas por toda essa discussão. Outro grupo que protestou contra os mega-eventos protestou, na verdade, contra esse processo de higienização. Protestou contra as remoções de comunidades inteiras para a construção das obras de infraestrutura. O Comitê Popular da Copa é um dos grupos organizados que trabalhou para diminuir o impacto das remoções. O Comitê da Copa no Rio de Janeiro existe desde 2010. Na verdade, já teve uma experiência anterior, que foi o Fórum Social do PAN, que por conta dos Jogos Pan-Americanos, alguns grupos que lutam por moradia e contra remoções se organizaram e, na época, conseguiram impedir a remoção de 2 comunidades que estavam ameaçadas pelo PAN, pelas obras do PAN, o Canal do Anil e a Vila Autódromo. A Vila Autódromo já vem com esse histórico de remoção por conta da valorização da região. Eles estão situados em Jacarepaguá e é uma área de expansão da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um dos principais locais de interesse do mercado imobiliário hoje, com milhões de novos lançamentos, todas as grandes construtoras atuando lá. E a Vila Autódromo, de repente, virou um lugar cobiçado pelo mercado e começou a sofrer ameaça de remoção. O preço da terra na cidade de São Paulo cresceu 154% em 3 anos. No Rio de Janeiro, 181%. Com isso,
cresceu também a sanha de tirar as favelas dessas localizações mais nobres. Porque o preço da terra tem tudo a ver com a localização. Tudo. A mesma casa que você põe numa área nobre, ela tem um preço. Você pega a mesma casa, põe no município periférico da região metropolitana, ela tem outro preço. Porque a localização tem um preço, é o direito à cidade. Não é? Então, a expulsão de quase 40 mil pessoas do Rio de Janeiro para a periferia, que hoje nós temos dados confirmando isso, é feita pela dinâmica de valorização imobiliária. Isso tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Isso aconteceu na África, isso aconteceu até na China, que não é exatamente um país capitalista, não é? Que é uma gentrificação, que é o que a gente chama, que é a expulsão da população moradora de determinados bairros, como é o caso do Itaquerão, não é? Dos arredores, por conta de uma dinâmica imobiliária de valorização, que expulsa, que aumenta o preço de aluguéis, que segrega. Então, essa dinâmica ela é muito pouco conhecida, existe muito pouco consciência disso entre os cidadãos das cidades brasileiras, infelizmente. Vila Autódromo, um dos ícones no combate às remoções. Uma antiga comunidade de pescadores que resistiu à construção do antigo autódromo de Jacarepaguá, aos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e às Olimpíadas de 2016. Esse cenário que nós estamos vivendo aqui, ele é intencional, ele joga para baixo qualquer pessoa, não só nós, mas eu acho que nenhuma pessoa pode achar normal, pode achar agradável esse cenário. Que seja morador de comunidade ou que não seja. Então, é um cenário de destruição dos nossos sonhos, da nossa luta, do nosso suor. O que ocorreu na Vila Autódromo, por conta da luta e por conta de uma fé, os moradores da Vila Autódromo, e eu me incluo, nós tivemos e temos uma fé enorme. É uma fé no direito à cidade, é uma fé numa nova justiça, é uma fé nos pactos internacionais que o Brasil foi signatário, é uma fé na nossa união, é uma fé aqui na nossa luta junto aos movimentos sociais de direitos humanos, que sempre nos apoiou e que vê claramente que nós precisamos de uma sociedade nova, de um país novo. Então, na direção dessa fé, foi que tudo isto aqui não está nesse formato. Tá tirando as pessoas das suas casas, né? Casas que eles construíram ao longo de muitos anos, com muito esforço. Você vê Vila Autódromo, não só Vila Autódromo, mas Providência, Indiana, Santa Marta. São comunidades que você vê que são casas boas, comunidades que todas têm mais de 30 anos de história, com relações comunitárias. Você ia lá na Vila Autódromo antes de começar a remoção, é uma comunidade que nunca deixou entrar tráfico de drogas, nunca teve milícia, porque eles eram organizados, tinham laços de vizinhança muito fortes. Você via as crianças brincando na rua, as pessoas se conheciam, faziam festas na associação de moradores. E aí, ser expulso da sua casa é realmente o lado mais dramático. E expulso numa condição de total perda de direitos, assim. A prefeitura não deixa advogado entrar na negociação, em muitos casos ameaça que se chamar o advogado vai ter uma proposta pior. Oferece sempre uma condição pior do que a da moradia anterior. Então é realmente assim, para a família sofrer esse processo assim de perda é muito grande. Hoje a gente Nós estimulamos que ainda tenha na comunidade umas 250 famílias. Não, 200. Não, eu acho que é mais, Penha. Eu acho que ainda tem umas 300 famílias aqui. Chegou a quantas, assim? No auge, aqui estava em 583 famílias quando estava todo mundo. É o último até censo. Agora, no início desse ano, antes da remoção. Vila Autódromo sempre foi uma comunidade muito organizada.
Então tem uma associação de moradores que é fundada desde lá da década de 80, as pessoas são realmente buscam se informar, buscam seus direitos, tanto que eles já conseguiram um documento de concessão de direito real de uso do governo do estado. Eles tinham um loteamento que estava em processo de regularização pelo ITERJ quando veio essa ameaça de remoção. E aí eles foram atrás de um projeto que mostrasse a possibilidade da sua permanência. Porque desde o início, os Jogos Olímpicos eles têm uma área enorme ali do lado, que é uma área de mais ou menos 1.200.000 metros quadrados. O que eles defendiam? A gente não precisa sair para acontecer os Jogos Olímpicos, tem terreno suficiente para acontecer as duas coisas. O prefeito ele fez um desafio à comunidade, que ele queria tirar, que ele apresentava o projeto Morar Carioca, que era bem melhor, enfim. E desafiou a comunidade, se a comunidade tivesse um projeto melhor, ele ia estudar. E a comunidade ciosa e respeitosa procurou 2 universidades e construiu, junto com a universidade, um projeto que nós, desde o início, identificamos como popular, alternativo e insurgente. Né? E conflitante, porque ele se deu e está se dando em cima de conflitos. Então eles chamaram grupos das universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro e da UF, que formou o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual, porque está assim, dando força a essa comunidade que está vivendo essa situação de conflito, para dar os meios a eles de mostrar seus direitos e suas vontades. E aí a gente passou vários meses assim, construindo esse plano com eles. Então, discutindo quais eram as possibilidades técnicas, quais eram as alternativas, e inclusive vendo com eles assim, a comunidade anterior às Olimpíadas. Como que a gente vai construir esses planos? Vocês querem consolidar a comunidade como ela está e modificar o projeto olímpico? Ou vamos ver qual é o projeto olímpico, ver o que eles precisam e aí ir fazendo modificações. Então, se o projeto olímpico precisa de uma via que passe aqui, os moradores votaram, não, tudo bem, a gente aceita essa via, mas vamos deslocar ela um pouquinho aqui para atingir menos casas. E aí a gente foi chegando a esse desenho, e a gente chega a um desenho em que é perfeitamente compatível a permanência da Vila Autódromo com as instalações olímpicas. E fomos até o prefeito e dizemos, temos o nosso projeto. Projeto esse até que foi premiado recentemente pela instituição Urban Aid, com um prêmio de $80 mil dado pelo banco alemão, e a escolha desse projeto foi por um júri da Escola de Economia e Sociologia de Londres. Quem entregaria até o projeto seria o prefeito nas nossas mãos, mas ele suspendeu a premiação e não apareceu. Se você for ver lá a área, e você pode ver também algumas fotos aéreas que tem por aí, até no Google, aí você pode ver essa foto aérea, o terreno que eles têm para as instalações olímpicas é enorme, daria perfeitamente para atender todas as instalações olímpicas. A prefeitura em algum momento chegou a afirmar que a remoção da Vila Autódromo não é necessária para as Olimpíadas acontecer, mas eles estão usando isso para promover essa limpeza social. Historicamente, as Olimpíadas sempre foram usadas como recurso político, desde a Grécia. Não é? É a parada que tinha para reordenar, e a reordenação ela é sempre em cima dos pobres, e quem ordena é sempre o poder. A exemplo disso, a gente pode ver a Grécia. Olha, eu sempre soube que a Grécia estava de castigo porque gastou muito com as Olimpíadas. Então, eu vejo que isto é uma ordem internacional, uma ordem política econômica internacional, que do meu ponto de vista é de saque. Os novos formatos de saquear as cidades. O primeiro argumento, eles chegam, tem a cara de pau para falar que são por interesses estético e ambiental, usam a palavra estético, e aí eu vi os documentos desse processo, eles quase dizem a comunidade é feia, né? Tipo, é pobre a autoconstrução e por isso é um problema. Estético para quem, é bonito para quem, né? E o que parece é o que nós precisamos de fato é embelezar a ponto de fazer com que nós não façamos feio frente a esses grandes eventos, né? E a população, de um modo hegemônico, né? Não toda, claro, engole toda essa discussão de uma maneira muito acrítica, sem problematizar
a que servem esses interesses, a que serve esse modelo de cidade que vai sendo construído a partir de uma higienização das nossas desigualdades. O que é o progresso hoje? O progresso hoje é a igualdade de direitos, não é? O progresso hoje são o respeito das diferenças. O progresso hoje é a sustentabilidade, são as redes solidárias, não é? E em matéria de progresso, eu acho que nessa direção desse progresso que é discutido internacionalmente, eu acho que as comunidades é muito mais progressiva do que o poder, do que os condomínios. A cidade ela é o reflexo das nossas relações. Enquanto as relações de poder se derem de uma forma assimétrica, tal qual elas se dão, a cidade ela é o efeito disso. Então não é o contrário. A cidade ela não é... Até porque nós não temos aqui uma relação de causa e efeito. A cidade ela não é a produtora das subjetividades que vivem nela. E nem o contrário. Na verdade, tudo isso está funcionando de uma forma complexa. Então, essa complexidade que nos assola, essa complexidade que faz funcionar um certo regime de ser e estar numa cidade, também produz os modos de ser da própria cidade. E essa fé de que fala a Dona Inalva pode ser vista em uma imagem inusitada. No meio da destruição, alguns moradores ainda pensam em um futuro, ali mesmo. E a Vila Autódromo, mais uma vez, renasce. Estádios, obras de mobilidade urbana, aeroportos. Os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas mudaram o cenário de algumas capitais brasileiras. Obras imensas, em muitos casos com caráter de emergencial, onde os trabalhadores, principalmente da construção civil, sofreram, além das pressões tradicionais, o fato de estarem levantando as obras que, de alguma maneira, representam o país. E uma das coisas que acompanha esse modelo de organização do trabalho é um discurso de envolvimento, Então, o trabalhador é parte da família empresa, ele é o colaborador, não é mais o empregado, o operário, mas eu já ouvi uma vez eu estava numa loja no shopping chamado associado fulano de tal, associado, agora não é mais nem colaborador, ele é associado, ele faz parte, ele é sócio da empresa, uma coisa assim. Então tem todo um discurso de envolvimento do trabalhador e tal, que faz parte do modelo atual. Na construção civil, isso não é muito comum, mas vai entrando, esse discurso vai acompanhando, entra em todo lugar, Na universidade a gente tem o mesmo discurso, Então tá em todo lugar esse discurso da participação, da equipe, da coisa assim. Então eu imagino que na questão da Copa e na questão dos estádios, do grande evento nacional, o Brasil agora está maravilhoso, está tudo ótimo, deve ser mais forte, Arena Itaquera, casa do jogo de abertura da Copa do Mundo. Aqui, a pressão exercida pelos prazos, pela demora da liberação de verbas e pelas constantes notícias negativas que garantiam que ele não seria entregue a tempo, deram visibilidade exagerada ao trabalho. 3 acidentes fatais acabaram transformando o estádio em uma vitrine dos graves problemas dos sistemas de trabalho da construção civil brasileira. A construção no Brasil sempre foi uma área na qual você teve um índice elevadíssimo de acidentes. É uma verdadeira guerra oculta. E mais do que isso, acidentes fatais e não fatais. E naturalizados. Se você pega um aeroporto de Guarulhos com 6 mil funcionários, você pega um aeroporto de Viracopos com 8 mil funcionários. Então, e as outras obras que é Rodoanel, outras obras que são pavimentação, rodovias, viadutos, que tudo está envolvido em Copa do Mundo, o metrô, são muitos, mas muitos funcionários. Se você leva a coisa às últimas consequências, você começa a tocar a obra para valer 6 meses antes da Copa, você não tem outra coisa além de colocar o quê? Quem está vindo, pegar engenheiros que mal se conhecem, contramestre, colocar estagiário para ver se tem algum resultado, e é o que está acontecendo. Então isso leva de per si, independente da boa ou má intenção, não estou culpando das pessoas individualmente, a você ter um sistema que é perigoso sim. Hoje a gente vê aí prédios caindo. Então, peraí, o que está de errado?
Uma projeção de pessoas que estudam, que se formam, que fazem uma projeção para aquela construção e de repente a construção vem abaixo, então alguma coisa está errada. Não sei se falta de preparo hoje, se as pessoas estão saindo da faculdade já abrindo seu próprio escritório sem uma experiência maior. Eu sei que realmente ainda, no meu ponto de vista, ainda há um índice alto que poderia ser evitado. E isso, infelizmente, está ceifando vidas. Então, veja bem, isso não é novidade, não é um problema da Copa, não é um problema do governo, mas é claro que esses problemas acabam se incentivando. E é por isso que eu digo, a Copa, sob esse aspecto, ela é didática, ela tem uma função pedagógica, ela expõe o que acontece nos bastidores do mundo do trabalho. Porque se você for ver fora da Copa, a situação do trabalhador brasileiro não é muito diferente. Se você for ver como é que ele é tratado em Belo Monte, você vai ver que não é muito diferente. Almir é técnico de segurança e estava trabalhando na obra no momento dos acidentes. O impacto e sua repercussão fizeram com que ele questionasse a profissão. Nossa profissão é injusta. Infelizmente é muito injusta. E trabalhar no dia seguinte, como é que é? Cara, é aí que entra o lado psicológico do técnico de segurança. Tem muita gente que se forma pensando só no financeiro. E você tem que gostar. Se você não gostar e amar a profissão, você não fica. Entendeu? Porque aí entra o lado psicológico, de trabalhar a autoestima dos funcionários que estão cabisbaixos e eles necessitam desse apoio moral. Entendeu? Porque tem obras, se um negócio desse... A primeira vez que ocorreu comigo foi aqui. Mas tem obras aí que técnicos de segurança são... como é que fala, menosprezados no outro dia. O trabalho da construção civil é um trabalho que exige uma certa sincronicidade e exige um certo espírito de corpo. Tanto que eles têm rituais, né? Pesquisadores como Christophe Dejoux, né? Já pesquisaram isso à beça. Eles têm rituais, mecanismos de defesa, por exemplo, que só ocorrem, só acontecem se você tiver um grupo constituído. Não basta ter um sujeito ao lado do outro. Os acidentes nas grandes obras costumam entrar e sair da pauta da imprensa, como no caso do operário morto na construção do monotrilho, obra do governo de São Paulo, que não ficou pronta para a Copa. Mas as paixões despertadas pelos mega-eventos fazem com que haja a busca por culpados, de maneira muitas vezes leviana. É preciso dar respostas, nem que elas nem sempre sejam corretas. É o excesso de confiança da pessoa, um pouco de erro, porque a pessoa, se ela tem o IPI correto, se ela tem todos os apetrechos que ela tem que usar numa obra como essa, que diz que é obra de risco 4, o máximo de risco, e ela não usa, ela também tem um pouco da culpa. Obviamente que se tivesse uma fiscalização em cima, as pessoas adequadas, técnico de segurança, engenheiro, que tivesse ali, poderia coibir e isso não viria a acontecer. Mas tem a parte de culpa da própria pessoa, tem sim. O que é mais grave nisso é a individualização da culpa, né, que eu acho que a gente coloca. Então, assim, o trabalhador não usou, eu vi rapidamente nas entrevistas, nas reportagens, o trabalhador não usou o equipamento de proteção que tinha disponível na obra, né? E como se fosse uma questão dele usar ou não, né? Agora, a gente sabe que, assim, que na pressa, se você tirar, por exemplo, você tem um cinto de segurança, ele estava pendurado no alto. Então, você tem um cinto de segurança que você vai ter que anexar num lugar. Depois você vai para o outro, você tem que tirar de lá, vai pôr... Você tem todo um procedimento que você, na pressa, vai ocupar um tempo, né? E aí você acaba não usando. Então, tem uma coisa, eu acho que uma pressão indireta, né, para o trabalhador. Assim, existe uma condescendência, digamos assim, né? Tipo, uma indução do trabalhador a não usar o equipamento, isso em geral, né, na área de trabalho é muito comum nas empresas, né? Então, a burlar os sistemas de segurança e quando acontece alguma coisa, a culpa é dele, né? Aí não é do sistema. Muitas vezes a segurança a minha segurança, a segurança do Elane, depende de você. Depende de qualquer um que esteja aqui, né? Então, veja bem, é um trabalho que aparentemente é individual e quando a gente está de longe, vê um cara aqui, outro no outro andar, um com o carrinho, outro com não sei o que lá, aparentemente, mas ele, na verdade, é essencialmente coletivo. Ou você tem um coletivo do trabalho, ou a questão da segurança fica o quê? Precarizada. Essa naturalização, isso, né? Uma morte, teve 3 mortes só, até que foi pouco, né? Agora, quem são, né? São pessoas, né? Não é uma morte, não é uma coisa, né? Mas assim, se lida com as pessoas dessa forma, né? É o operário, assim, o valor que se dá,
para essa vida, né, em relação a vidas outras, né, pessoas que estão em outro contexto, né? As pessoas ficam abaladas, tá? É difícil porque você está ali convivendo com aquela pessoa o dia a dia, vendo aquela pessoa todos os dias, conversa, brinca e tudo mais, e de repente, num piscar de olhos, acontece um acidente, isso abala o trabalhador, as pessoas ficam muito chateadas, são vidas, são seres humanos que saem de casa e a família está esperando ele voltar. Então isso para nós chateia, deixa a gente muito triste, mas infelizmente são situações que acontecem. Para o Pelé é um cara lá, para a televisão, para a Rede Globo é um trabalhador, agora para as pessoas que estão lá é o colega deles, né? Então eles podem ter, alguns vão ter mais amizade com ele e tal, e você imagina, você perder um colega de trabalho, né? Como é que você fica, né? Assim, você estava lá e tal, não sei o que, alguém foi fazer uma reportagem não sei onde e teve um acidente e morreu. O cara que você conhece, que trabalha do lado e tal. Você fica abalado, né? Você fica muito forte e tal. E a outra coisa é a possibilidade de acontecer com você. Então aquilo denuncia, né? Que pode acontecer com você também, né? Então a gente pode ter várias hipóteses. Os trabalhadores começarem a fazer mais a operação padrão, de fazer todas as regras de segurança e a coisa fica mais lenta porque eles estão fazendo tudo direitinho, né? Mas também porque ficam abalados, né? Provavelmente é coisa que mexe, né? Mas então o que fazer para prevenir esses acidentes? E como a psicologia pode participar dessa prevenção? Se você parar para analisar, obras do metrô teve mortes. Aí você para e analisa, obras do aeroporto teve mortes. Então, é a hora de parar e analisar o porquê que isso está acontecendo. E trabalhar em cima disso. As empresas, os profissionais, o que a gente pode fazer para que isso seja anulado. Porque não foi uma morte, nem duas, foram várias. O papel da gente nessa questão toda da Copa tal, talvez fosse estar junto com os trabalhadores, junto com os sindicatos, discutindo uma conscientização, não conscientização para evitar ato inseguro, né, que se coloca nos acidentes normalmente, quando se culpa o trabalhador, né, e o nome que se dá isso é ato inseguro. Então o trabalhador cometeu um ato inseguro, porque ele tinha a possibilidade de fazer outras coisas. Isso é uma coisa que a gente briga na saúde do trabalhador há décadas, né? Então, assim, não existe isso, né? O ato inseguro é quando você não tem uma condição segura e quando você não tem, né? Tem, na legislação, inclusive, prevê isso, né? Que o empregador tem que oferecer todos os meios, tem que oferecer todas as questões. É a responsabilidade dele, a segurança dos trabalhadores, né? Mas, na prática, sempre se lida com essa história do ato inseguro, né? Então, você discutir isso, por exemplo, num sindicato, com os trabalhadores da construção civil, né? Então, o que é, o que não é, como você vai lidar com isso, né? Ou cobrar os seus direitos, a não entrar nesse jogo, talvez fosse uma atuação interessante, né? Para o psicólogo fazer. Guaratiba, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, para lá do Recreio dos Bandeirantes. Um lugar isolado, onde o chamado progresso e seus poucos benefícios e muitos problemas parece que está demorando a chegar. Ultimamente, Guaratiba, nesses últimos 15 anos, Guaratiba ele estacionou um pouco, ficou meio preocupado mais com o desenvolvimento do local. Então o povo está meio que não estava acreditando, não é isso, Giovanni? O povo não estava acreditando que alguma coisa pudesse acontecer aqui. Quando estourou a vinda do Papa para cá, daí para cá que a coisa começou a desenrolar, o guaratibano começou a se animar. Do dia para a noite, Guaratiba foi colocada no olho do furacão de um mega evento. Em um altar, erguido em um terreno na principal entrada do bairro, chamado de Campus Fidei, o recém-empossado Papa Francisco rezaria uma missa campal para centenas de milhares de peregrinos. Gente vinda de todas as partes do mundo para a Jornada Mundial da Juventude. A missa do envio, encerramento da primeira viagem internacional do novo Papa. E o esquecido bairro de Guaratiba foi o escolhido para a celebração. E não dá para evitar o velho lugar comum de que a vida imita a arte. Em 2007, os diretores César Charlone e Henrique Fernandes lançaram o filme O Banheiro do Papa, onde uma pequena cidade uruguaia, na fronteira com o Brasil, se prepara para a visita do Papa João Paulo II. Voy a poner un baño. Alquilar el día que venga el Papa.
Um grande evento com muitas possibilidades de se transformar em um grande trauma, como em Guaratiba. Esse evento do Papa, nós não tínhamos uma estrutura para esse evento aqui. Tanto segurança, saúde, saneamento básico. Nós não tínhamos a estrutura toda para poder trazer o Papa para cá. Foi muito tumultuado porque Guaratiba passou a ser, digamos, tem uma quantidade de 10 mil pessoas, passou a ter do dia para a noite 50 mil pessoas, não é isso, Giovanni? Isso aqui entupiu tudo. As Forças Armadas invadiu isso aqui, era carro de exército para todo canto, tu morava aqui, não podia sair para ali, tinha que mostrar identidade, não sei o quê, travaram tudo. Foi bem complicado mesmo. Na ocasião nós tivemos algumas reuniões, mas não fomos chamados a todas, não. Nós, até no final, já era difícil até a gente chegar no Campus Fidei para tomar alguma informação de engenheiros, etc. Nós tentamos informar, não, aquilo ali, ó, aquilo está errado, botaram uma manilhinha pequena ali, ó. O canal já enche normalmente sem manilha, puseram manilha, vai ser pior. Não, vocês estão querendo saber mais que engenheiro? Nós ouvimos até isso na lata. Quiseram chutar a gente, aí deu no que deu. Pois é, a enorme estrutura construída no Campus Fidei não resistiu às chuvas e a missa foi transferida para Copacabana. Para Guaratiba vieram os fiéis, os voluntários, até o exército, mas o Papa, esse, não apareceu. O palco afundou quase meio metro e lama que o carro atolava. Se as pessoas andassem ali, porque ali os peregrinos iam acampar. Já imaginou montar uma barraca no meio da lama e o cara vai ficar dentro da lama. O Papa vem para Guaratiba. Guaratiba tem uma estrutura maravilhosa para receber o Papa. Trocou de um dia para o outro, as opiniões mudaram de um dia para o outro. Isso aqui virou chacota. Porque vai lá para a lama, vai afundar todo mundo lá. Entendeu? Aí isso pegou, assim, sabe, o lado da comunidade. A não vinda do Papa, né, que o Papa veio para o Brasil e não... O Papa veio para o Rio de Janeiro não para Guaratiba, mas o espírito dele, a força de vontade, a motivação do pessoal, pode ter certeza que foi bem interessante. E teve alguns amigos que teve algum prejuízo, sim, em termos de investimento, compra de material, de bebida, de carne, comida, essas coisas, não é isso, gente? E o Papa não veio, o que eu vou fazer com 300 caixas de cerveja? E depois nós viramos chacota em televisão e etc., falando que aqui era lama. Ah, vai lá para a lama de Guaratiba. Aquilo também, isso aí. Tiveram programas que fizeram chacota conosco, então aquilo nos deixou bastante chateado também. Inclusive, numa das passeatas aí, nós fizemos contra esses programas que fizeram chacota conosco. A comunidade reagiu. Não havia se tratado de uma desfeita, mas uma enorme decepção. Feridas foram abertas no orgulho e em alguns bolsos da comunidade. Nós até fizemos uma declaração rogatória ao Papa e mandamos pelo Atos Finais, que era o pessoal da igreja aqui, e nós tomamos conhecimento que aquilo chegou ao Papa. E depois tivemos a certeza que chegou ao Papa, porque o Papa mandou para o nosso prefeito uma carta e era toda baseada na nossa rogatória lá. Foi gratificante, porque hoje nós temos as nossas obras, nosso bairro Maravilha. Por quê? Porque o Papa apertou o prefeito e obrigou o prefeito a fazer isso. Drenagem, saneamento e pavimentação, tá? Em toda Guaratiba. Milagre? Longe disso. A resposta a esse processo tem outra explicação. O importante de Guaratiba é que tem muitas comunidades no Rio de Janeiro que o prefeito leva, chega na comunidade e tem 3, 4 divisões de liderança. Guaratiba, em peso, os líderes estão tudo unidos em prol de um melhoramento, que é de Guaratiba toda. Isso aqui em Guaratiba existe. Vários líderes estão aqui e muitos mais, que não podem vir, estão brigando por uma causa. Antigamente a associação de morador não ligava para nada, mas hoje a associação se uniu, por exemplo, a minha, dele, as outras, fizemos uma união de associações para a gente brigar mesmo.
Tanto é que hoje o prefeito procura a gente, o governador procura a gente, deputados estaduais, federais, vereadores, tudo procura associações. Antes não acontecia isso, agora está acontecendo, porque a gente está brigando, está mostrando para eles que tem que ser aquilo que a comunidade quer, não o que eles querem fazer. Agora o povo não está mais com aquele negócio de ficar de boquinha fechada e aceitar qualquer migalha, não. A gente quer o que é nosso, por direito de qualidade. Assim que está funcionando agora. Nós tínhamos a esperança também, nós, presidentes de associações, etc., de que os olhos do mundo estivessem voltados para a nossa região, que nós estamos abandonados aqui há bastante tempo pelo poder público. Nós tínhamos essa esperança, mas a não vinda do Papa foi melhor ainda, a não vinda, porque até a imprensa internacional esteve aqui nos procurando e nós tivemos visibilidade no mundo todo. Foi bem melhor o Papa não ter vindo. Itu, São Paulo, a pouco mais de 500 quilômetros de Guaratiba. Itu também se preparou durante 2013 e 2014 para receber duas das seleções que vieram para a Copa do Mundo, a Rússia e o Japão. Itu não encarou essa possibilidade como um problema, pelo contrário. Mexe com toda uma estrutura, tanto física como cultural, né, como educacional, né, mexe com o povo. E o povo ituano está muito feliz de receber duas delegações que são dois países de importância, Japão e Rússia. Duas culturas onde nós estamos trabalhando com as nossas crianças, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Eu estou trabalhando com o consulado do Japão e agora com o consulado da Rússia para mostrar para as crianças a cultura desses países. E é uma troca de experiência. E a população está satisfeita. Nós, com os alunos do primeiro ano, estamos preparando uma recepção muito legal, né? Vamos invocar, nós vamos evidenciar a cultura nossa aqui de Itu, né? Vamos falar um pouco do pintor Almeida Júnior, eles vão fazer uma dança caipira, os aluninhos, e vai ter o Simplício, que também é uma personagem histórica da cidade, onde nós procuraremos informá-los a respeito da nossa cidade. É uma lembrança que acho que jamais vai sair da cabecinha deles. Porque eles sempre vêm, mas vêm assim na televisão, é distante o que eles têm, né? Então agora eles vão estar presenciando e participando disso. Então acho que vai ser fantástico para eles. Eles comparam muito costumes dos brasileiros com os deles lá e que são muito diferentes, né? Isso chama muita atenção deles. Mas por que é assim? Então cada faixa etária, cada ano, a professora vai ter que sinalizar uma determinada curiosidade de acordo com a faixa etária daquela criança. Então, ver o interesse deles. Primeiro tem que partir tudo disso, tudo deles. Todas as escolas do município, a secretária da Educação nos passou por e-mail que nós todos devemos trabalhar para aproveitar esse momento, né? Aqui no Monsenhor, o que está mais focando mesmo são essas curiosidades. Tudo que está sendo construído vai ficar os benefícios para a cidade. A reforma do nosso estádio, né? O ganho, a divulgação da nossa cidade em todo o mundo, né? As visitas, os torcedores. É centro de treinamento que nós não tínhamos tão equipado que hoje tem a sede do Ituano, né? A parte turística mesmo, financeiramente, o que a gente vai receber de turistas, já recebemos de finais de semana bastante pessoas, bastante famílias, mas vai ser muito maior a visitação, né? A nossa apreensão é a quantidade até mesmo de pessoas que vão estar, hotéis. Então, assim, muita gente tem se preparado mesmo, tá uma disputa acho que bem grande em relação a onde vai ficar, né? O pessoal está querendo abraçar tudo, então vai ser um ganho bem grande para a cidade. Um mega evento tem suas consequências, muitas delas ruins e trágicas, outras, pelo contrário. A Copa do Mundo, por exemplo, acabou deixando mais legados do que se imaginava. E não se trata de aeroportos, obras de mobilidade urbana, estádios. Mas primeiro, a evidência de que o alarmismo de quem apostava que tudo ia dar errado tinha outras finalidades. E talvez a próxima onda de boatos que espalhem que o Brasil é uma nação formada por incompetentes renda mais risos do que sustos.
Brazil, the country. We love the country and the people. Very, very nice people. We have been in Salvador, in Manaus, in Rio, everywhere. Very, very nice people. Essa Copa aqui no Brasil, para eu que moro no Brasil como argentino há 35 anos, é uma paz, é uma liberdade, expressão dos povos. Ficou o legado do fortalecimento da nossa autoestima, do reconhecimento de nossa capacidade por aqueles que se atreveram a não acreditar nas notícias catastróficas e que vieram de todas as partes do mundo para conhecer o Brasil melhor do que muitos brasileiros o conhecem. Mas fica a impressão de que o mega evento não cria nada de novo, mas potencializa absurdamente problemas que já existem e virtudes que muitas vezes não são visíveis em condições normais.